Muito boa tarde e muito bem-vindos a este painel do IDC Directions com o tema Portugal como próximo hub digital, oportunidades e desafios para a economia portuguesa. Primeiro de tudo, é um gosto enorme estar de volta a estas conferências presenciais. No último ano e meio moderei várias conferências, estive também a assistir a muitas outras, eu acho que foi comum a todos os que estão deste lado e aos que estão também a assistir online, e não há nada que substitua estes olhos nos olhos, a possibilidade de termos uma plateia de assistência, e por isso quero dar os parabéns à IDC, porque mais uma vez está a marcar a agenda, como todos os anos o IDC Directions marca, e sobretudo não só com toda a organização e toda esta capacidade de mobilizar pessoas e trazer este painel fantástico que temos aqui hoje, mas também com temas muito relevantes para a economia digital, com oportunidades para as empresas e mais do que tudo é muito importante conseguirmos ter uma conversa aberta, que é aquilo que eu vou tentar promover aqui hoje neste painel. Como disse, tenho um painel fantástico, é um desafio grande, é um desafio tema também, claro, e vamos tentar ter uma conversa animada para ninguém se aborrecer durante estes 50 minutos, o que eu acho que é importante, eu também não me quero aborrecer. Vou apresentar os oradores, vou começar pelo Pablo Ruiz Escribano, Vice-Presidente de Secure Power e Field Services Iberia, da Schneider Electric, Afonso Salema, Managing Director da Start Campus, que conhecem provavelmente pelo projeto Sines 4.0, Carlos Paulino, Managing Director da Equinix. Posso também... Não vou começar ainda a dizer tudo aquilo que depois nos podem contar, portanto deixamos essas hostilidades a seguir. O João Dias, administrador da AICEP, e o Augusto Fragoso, Diretor-Geral de Informação e Inovação da Anacom. Bom, juntos aqui neste painel, eu não vou sequer passar pelo vosso currículo, que é gigante, como sabemos, e com muita experiência, e eu tive mais ou menos a fazer umas contas que entre nós devemos ter pelo menos um século de experiência nesta área, ou mais. Pronto. Foram contas de mais ano, menos ano, andará por aí, certamente. Mas esta experiência também tem coisas naturalmente boas. Há coisas más também, dos anos somados, mas há muitas coisas boas, e uma delas é a capacidade de memória. E eu sou jornalista há mais de 20 anos na área das tecnologias e já por muitas vezes ouvi falar em Portugal como o próximo hub digital. E, portanto, é um tema recorrente. Nos últimos anos fala-se muitas vezes como é que vamos tornar Portugal o próximo hub digital, o que é possível fazer para tornar um cluster de inovação em várias áreas, abordaram-se já vários temas. Hoje vamos falar de dados, vamos falar de data centers, de hyperscale data centers, e se vocês conseguirem responder ao como é que vamos fazer para tornar Portugal o próximo hub digital, sobretudo destacando-se daquilo que se passa no mundo e na Península Ibérica e no sul da Europa, é a resposta de $1 milhão. Vamos sair daqui todos muito felizes e contentes com uma resposta, só que sabemos que não é propriamente uma resposta fácil de ter. Há muitos desafios, há também oportunidades, há novos projetos que estão a surgir, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, como disse, numa conversa que se quer animada e com muitas novidades, porque eu sou jornalista e sabem que vou querer que haja notícia saída aqui deste painel, está bem? Bom, então começamos já pela primeira pergunta, que eu vou dirigir ao João, e é um bocadinho em tom de provocação, claro, e seguindo aqui esta ideia do Portugal como próximo hub digital já não ser nova, Portugal já tem capacidade para dizer que é já, de alguma maneira, um hub digital, mesmo que pequenino, ou não? Muito obrigado. Olá a todos, é um prazer estar aqui. A pergunta é de facto muito interessante e muito desafiante, a ver se eu consigo mais ou menos sistematizar o pensamento. E se calhar vou dar um conjunto de dados que depois no final nos podem ajudar a concluir em que medida é que ou não já estamos nessa corrida, já conquistamos um bocadinho desse terreno de hub digital europeu. Ou seja, eu acho que todos que temos acompanhado, digamos assim, a realidade económica e as notícias,
nos temos dado conta que Portugal nos últimos anos tem atraído uma série de investimentos muito interessantes nestas áreas mais tecnológico-digitais e de comunicações, não é? Ou seja, já há uns anos esta parte que vimos atraindo investimentos muito interessantes ao nível de centros de inovação, centros de desenvolvimento de tecnologia, de grandes players internacionais. Ou seja, aqui há 10 ou 20 anos atrás, se calhar era impensável nós pensarmos que o hub digital da Mercedes estaria em Portugal, o mesmo para a Volkswagen, que a BMW escolheu uma empresa portuguesa para desenvolver todo o software do carro e de algumas fábricas em Portugal. Temos também setor financeiro, Natixis, centros da Siemens, da Nokia, de algumas consultoras, Accenture, Cisco. Quer dizer, há aqui a Vestas da produção dos aerogeradores. Há aqui todo um conjunto de grandes players internacionais que vêm para Portugal já não só para fabricar, o que também tem o seu valor, mas para desenvolver tecnologia e para inovar. E eu acho que isto é um dado muito relevante e é um facto, não é uma opinião. Obviamente que isto depois tem a ver com um conjunto de recursos, de fatores, de trunfos, de atrativos que nós achamos que são super interessantes. E nós na ICEP, no nosso trabalho de angariação, nós temos 2 grandes chapéus ou 2 grandes missões, que é angariar investimento estrangeiro para Portugal, e é deste que eu vou falar agora. Nós usamos sempre como grande argumento o talento português. Ou seja, se eu tivesse de dizer qual é o fator número 1, porque eu acho que nós já estamos um bocadinho a conquistar terreno nesse campeonato do Web Digital, é o talento português. Pessoas muito bem formadas das nossas universidades, ao nível das engenharias, que falam línguas, temos um ambiente de trabalho multicultural em que as pessoas interagem bem, e isso é fundamental para as grandes corporações tecnológicas que querem vir para Portugal. E depois o tema que se calhar há aqui pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar, temos muita infraestrutura, digamos, de comunicações e de dados, não é? Que é muito importante ter essa conectividade toda, ter os centros de dados, ter a banda larga pelo país, isso é fundamental, e toda essa conectividade de comunicações. E depois há questões também do sistema científico e tecnológico, ter os bons centros de investigação, como o INEGI, o INESCTEC, o CEIA, o Instituto Pedro Nunes, o MIT, a Fundação Champal, quer dizer, há uma série deles que são absolutamente críticos, quer dizer, e depois já não falo das infraestruturas físicas, da geoeconomia do país. Há muitos fatores que nos têm feito estar muito bem nesta corrida, e de facto estas empresas sentem que vale a pena estar em Portugal, e mais, o talento que elas querem atrair quer vir para Portugal, quer trabalhar em Portugal e gosta de estar em Portugal. Isto é absolutamente crítico. Já elencou aqui uma série de tópicos que eu quero abordar nas perguntas e bem sistematizados, e só pela maneira como a apresentou, eu se tivesse que comprar, escolher qual é que era o país para onde vinha para Portugal. Pronto, está vendido, já estava arrumado uma parte, mas de facto são todos esses elementos, o talento, a conectividade, toda a capacidade de atrair as empresas e vender também a marca Portugal Digital. Pronto, não quero aqui fazer ultrapassar copyright que já existe, mas é essa marca que também tem de ser vendida, e o João passou por estas questões. Um dos projetos mais recentes e que tem também dado muitas notícias e gerado muito interesse pela dimensão é o projeto do Sines 4.0, e então passo aqui a bola ao Afonso para falar um pouco ou muito, sobre dar-nos novidades, claro, sobre a instalação do projeto Sines 4.0 e a capacidade que tem também de desenvolver este centro, com um investimento de 3,5 mil milhões de euros e a criação de 1.200 postos de trabalho diretos, são os números que eu tenho, mas também a capacidade de depois mobilizar todo o ecossistema à volta. Afonso, conte-nos tudo e não nos esconda nada. Claro. Há uma coisa que eu gostava de pegar no que o João disse, que é, eu penso que Portugal, e também a sua primeira pergunta, que é, Portugal ainda não é um hub digital. Sempre tivemos a promessa de poder ser, e há uma razão por isso, e basta olhar para os últimos mapas de internet a nível mundial de tráfego global, onde Portugal aparece sempre no centro daquele mapa. Só que os fluxos de dados não passam por cá, passam tudo à volta. Passa tudo à volta.
E quando nós começámos a pensar em desenvolver o projeto Sines 4.0, que não sabíamos ainda que era Sines 4.0 porque estávamos a estudar várias localizações da Europa, quando começámos a olhar para Portugal, a primeira coisa que nós tivemos foi e desculpa o estrangeirismo, um backlash grande por parte de consultores e de investidores a nível mundial de infraestruturas digitais, dizendo que Portugal não tinha infraestruturas digitais suficientes para acomodar investimentos deste tipo e para esquecermos, nós estávamos muito melhor em Frankfurt ou em Dublin, uma coisa assim. O que para nós não fazia sentido nenhum, porque o que o João diz também é verdade. Portanto, como é que é possível estarmos a atrair centros de excelência digitais para Portugal, termos um dos rácios de Fiber to the Home mais altos da Europa e depois não termos o backbone para suportar realmente os pesos pesados das infraestruturas digitais? Havia aqui uma discrepância enorme. Também agradeço imenso o trabalho do Augusto, que ajudou a descobrir e a investigar porque é que existe essa discrepância, e uma das coisas que notámos era que as infraestruturas já existem cá. Existe um universo de infraestruturas que não são aproveitadas porque há uma falta de comunicação entre os players e uma falta de estratégia comum para aproveitar essas infraestruturas para realmente potenciar o papel de Portugal no mundo. E para nós isso era uma oportunidade excelente. Portugal já apresentava outras valências altamente apetecíveis. O facto de conseguir atrair talentos. Se conseguimos nós virar a torneira, em vez de ter o talento a sair de Portugal, trazê-lo outra vez para Portugal com um projeto dinâmico, os portugueses são muito bem formados, tal como o João disse, têm uma capacidade de línguas e de trabalho multicultural altíssima. Por que é que nós não trazemos isto para cá, em vez de exportar esse talento? As infraestruturas estavam cá, há outras valências, nomeadamente em termos de energia, que é um dos grandes fatores, principalmente quando estamos a falar da hyperscaler, onde Portugal pode ser competitivo. Outras valências que Sines em particular apresenta, com a utilização do Oceano Atlântico como fonte fria para arrefecer os servidores, que tornavam este local especialmente brilhante no quadro europeu. Portanto, à sua pergunta, se é um hub digital, não é, mas pode ser. Mas pode ser. Ainda estamos nesse caminho, não é? Ainda estamos nesse caminho. E há um trabalho que já foi iniciado, a Anacom tem ajudado, os operadores de telecomunicações também estão mais abertos para trilhar esse caminho de pedras, porque as infraestruturas que existem cá são dificilmente replicáveis noutros sítios. São muito melhor conhecidas noutros países. E trabalhando em conjunto, podemos tornar Portugal um hub digital. E o projeto Sines 4.0 penso que vai ser instrumental, está a ser utilizado como um projeto para agrupar o interesse em desenvolver este hub digital, mas como é óbvio, um hub digital não pode sobreviver à custa de um só projeto. É nosso, e como o Carlos há de explicar muito melhor que eu, interconectividade é dos aspectos mais importantes para um hub digital. E criar o hub digital significa ter projetos como Sines 4.0 e ter muitos outros projetos que potenciem toda esta infraestrutura. Sim, excelente. Então eu passo já agora ao Carlos para falarmos sobre a conectividade. Então porquê que Portugal não tem, ou porquê que os fluxos de dados não passam ainda por Portugal, ou não estão a passar por Portugal como deviam, e a Equinix tem uma experiência nessa área, tem um projeto, está também envolvida no projeto do Ela-Link, e portanto tem certamente outros projetos que estão a surgir, ou que estão em carteira e que nos pode dar conta deles, mas também esta visão do porquê e de que forma é que vamos então transformar isso. Certíssimo, Fátima, muito obrigado, é um prazer estar entre amigos, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por todos os elementos que tenho à minha volta. Apegando nas palavras do Afonso, aliás, sintetizando um pouco as duas intervenções que já tivemos, eu concordo com ambas, realmente ainda não nos podemos chamar um hub digital. E há várias métricas pelo qual podemos usar para verificar que ainda não estamos nessa fase que todos ambicionamos. Temos, por outro lado, uma importância absolutamente única como corredor digital. E nós somos um corredor digital, nós somos um gateway da Europa
para todo o Atlântico Sul, com capacidade de servir toda a África, com capacidade de servir toda a América Latina, que são, sem dúvida nenhuma, mercados que crescerão muito, que crescerão mais nas projeções que temos a 5 anos. Isto significa que ainda lá não estamos, temos as condições, e como o Afonso bem referia, temos as condições de conectividade a nascer e não é de agora. Já temos um pedigree na área, nós temos décadas de suma importância nas comunicações globais, isto acho que remontam aos tempos do telégrafo, portanto estamos a falar de muito tempo atrás, e a verdade é, não só temos todo este histórico para trás, como temos um futuro absolutamente brilhante. Neste momento as projeções que existem, nós temos mapeados cerca de 41 novos cabos submarinos que vão nascer no Atlântico. Isto significa que se nós capturarmos para Portugal parte do que será esta conectividade, automaticamente temos todas as condições para projetos fantásticos como o Afonso está a mover neste momento, serem um absoluto sucesso e nos tornarem num grande hub. Se nós tentarmos ver pelas métricas atuais, e podemos usar uma métrica, se calhar vou sair um bocadinho do digital e entrar um bocadinho na área da energia, mas estando a Schneider vai-me perdoar seguramente, porque estamos na mesma área, certo? Se nós vermos só, por exemplo, o total de megawatts que temos atualmente potência instalada em Portugal e o compararmos com outras localizações, podemos ter, por exemplo, um número. A Irlanda tem uma população semelhante à nossa, é um histórico de sucesso de hub digital, começou há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, com centros da IBM, com uma série de outras iniciativas, mas a verdade é, comparando Portugal há relativamente pouco tempo, quando a Irlanda estava a chegar a 600 megawatts de capacidade instalada, Portugal estava a chegar a 6. Portanto, é mais ou menos este o gap que ainda temos. Agora, concordo com os meus colegas, estamos no caminho certo, não tenho dúvidas nenhumas com indicadores destes, com a África sendo a zona neste momento onde a taxa de crescimento do uso da internet é mais elevada. Nós somos o continental edge mais próximo para servir todo o West África. Nós temos as condições perfeitas, eu não diria para sermos um hub, mas para saltarmos diretamente de micro hub para mega hub. E eu acho que o Afonso tem esse desafio pela frente, portanto, para nos ajudar, e todos os projetos que todos estamos a mover juntos, vejo Portugal como um futuro hub digital de grande significância no mundo global, sem dúvida. É excelente também estas indicações do número de cabos submarinos que estão a nascer, porque é aquilo que não se vê, que muitas vezes não se fala, mas que é de facto essencial para que a economia digital consiga desenvolver-se e o país consiga desenvolver-se. Falou aí na Irlanda que tem ali algumas especificidades que nós não temos, sobretudo em termos fiscais, e se calhar esse é um tema que poderemos falar mais à frente, mas diga. Não, eu ia dizer só pela importância dos cabos e da conectividade, para também a nossa audiência ter consciência, 99% do tráfego todo que circula na humanidade vai por cabos submarinos. Portanto, é de uma importância absolutamente vital. E se Portugal tem realmente todo este histórico, e nós provavelmente também não temos esta consciência, mas só a capacidade que temos instalada ao dia de hoje em Portugal dá-nos capacidade de interligação completamente direta aos 5 continentes, a cerca de 62 localizações no mundo inteiro. E mundo inteiro estou a falar de cabos diretos entre Lisboa e Japão, ou cabos diretos entre Lisboa e Austrália, ou cabos diretos entre Lisboa e Índia. Portanto, Portugal tem Lisboa, entre Sines neste momento e o Brasil, toda a nova geração de cabos também está a ver Portugal com muito bons olhos, e acho que aqui temos um trabalho muito grande a fazer todos para mostrar ainda mais o que o Afonso mencionou, a falta de documentação que existe ainda sobre as nossas capacidades, sobre as nossas mais-valias. Acho que será sem dúvida um ponto crítico para garantir este sucesso e a rapidez com que queremos lá chegar. Obrigada, Afonso. Augusto, já foi aqui, a Ana Con já foi aqui referida, e o Augusto especificamente, como uma pessoa que conhece bem esta realidade da conectividade e que ajudou a mapear também as valências de Portugal e os argumentos nesta área. O que é que tem a dizer sobre esta questão, sobre a conectividade, e porque é que temos, ou não, historicamente, não estávamos tão bem posicionados nesta área, e o que é que lhe parece a si em relação a esta visão de Portugal como um hub digital ainda quase lá? Antes de mais dizer-lhe, Fátima, que eu vou ficar muito contente quando eu puder realmente afirmar isso, que ajudei a fazer. Portanto, neste momento ainda estamos no processo.
É um processo que, aliás, tem ganhado dimensão na nossa própria observação do mercado e daquilo que é necessário para o promover e para o fazer progredir, e se calhar em grande medida porque players estratégicos do ponto de vista da implementação de data centers e de comunicações nos trouxeram preocupações, pedidos de informação que, não tendo a capacidade imediata de os fornecer na medida que era necessária para uma decisão rápida até dos investimentos por aí fora, nos levou a concluir rapidamente que tínhamos que constituir de melhor forma e em termos globais daquilo que é a governança nacional, este acervo e este levantamento, esta identificação de tudo que são infraestruturas que podem ser utilizadas para potenciar um novo mercado digital. Deixe-me dizer-lhe também que nós estamos nesta fase a passar um momento de grande alinhamento daquilo que são as estratégias europeias e as estratégias nacionais no domínio dos dados e de tudo aquilo que a economia dos dados nos pode trazer. Nomeadamente, eu gosto muito de uma frase do Jacques Delors, ele dizia sempre que nós temos que ter a capacidade de ser nacionais e ser europeus, não é? Isto para não fazer divergir aquilo que é o interesse de cada uma das nações intervenientes na União, não é? E aquilo que é a própria motivação da União. Mas aqui estamos perfeitamente alinhados, porque a União, em termos de conectividade, aliás, declarou, com todos os ministros presentes, agora durante a presidência europeia, e apresentou a nova estratégia de dados para a Europa. E nessa estratégia é muito claro que se estão a pensar data gateways, e estes data gateways são poucos, não são muitos, e Portugal claramente tem todas as condições para ser um destes. Pronto, eu não gostaria de dizer que são só 4, mas gostaria de acreditar que chegaríamos a ser só 4 e Portugal seria naturalmente aquele que tem tudo a ver com o Atlântico e toda a zona sul. Portanto, neste momento, não só esse trabalho foi muito bem feito, de articulação daquilo que são as nossas políticas internas com aquilo que era esta orientação da União, como temos uma série de meios à nossa disposição, alinhados com esta política, que temos que ter a capacidade agora de implementar e de integrar naquilo que são os investimentos nacionais para potenciar esta atratividade que nós temos que ter para toda esta fatia e dinâmica da economia dos dados. Não é? Eu diria que houve um filme há muitos anos, que seguramente, pelo menos aqui que somos todos relativamente jovens, não é? Apesar dos 100 anos de experiência, me lembro de ver, em que alguém dizia build and they will come. Isto é absolutamente essencial, mas para que alguém construa, primeiro tem que cá estar, e para querer vir para cá, primeiro temos que conseguir garantir que temos as condições para que eles queiram vir. Eu se calhar acrescentava aqui uma coisa qualquer mais, que diria build and some big will come, and if they come, many more will come together. Ou seja, se nós conseguirmos criar data centers de capacidade suficiente para atrair hyperscalers, para atrair grandes projetos, então seguramente isso vai trazer uma dinâmica totalmente diferente da criação e do aumento destes hubs, não é? E dar-lhes também foco. E um foco nacional muito maior e mais abrangente do que aquele que às vezes são os interesses legítimos e que nós prezamos muito, porque é disso que se faz o mercado, mas do que são os interesses legítimos, mas não de interesse de crescimento nacional, mas sim empresarial, apesar da nação sermos todos e as empresas também. Sim, é a união que faz a força e também nesta componente, claro que sim, falou aí nos investimentos e temos também grandes investimentos a chegar para várias áreas, alguns também para a área digital. Acha que devia haver uma percentagem maior para esta componente ou parece-lhe que daquilo que é conhecido do PRR será suficiente? Eu como sempre trabalhei na área digital, eu diria que qualquer quantia é pouca, não é? Mas, na realidade, o PRR, apesar de toda a força que tem, não é a única arma que existe. Não é? Existem uma série de fundos disponíveis em áreas concretas, nomeadamente para o desenvolvimento digital da Europa, que podem e devem ser utilizados. Pronto, o PRR não é a única coisa que nós agora... Apesar de ser aquela grande que nós todos estamos a olhar e tal, bazuca e coisa assim, não será a única, não é? Eu diria que juntando a estas que já existem,
Nós temos, eu diria ao contrário, é que se calhar temos é que ter a capacidade de conseguir concretizar através da captura desses fundos para Portugal o máximo possível, e se calhar se tivermos essa capacidade já ficaremos muito satisfeitos, porque não sei, porque estes fundos geralmente vão estar disponíveis em slices de tempo relativamente curtas, e aquilo que é necessário fazer depressa, não é? E nós temos agora, por exemplo, fundos disponíveis para aumentar a capacidade de cobertura de banda larga assente em fibra, que temos que concretizar depressa, e para fazer isso temos que ter estes mapeamentos prontos a tempo. Portanto, é essencial que todos nós trabalhemos nesse sentido. Concretizar os meios que temos que ter preparados para justificar estes investimentos e os conseguir trazer para a infraestrutura do nosso país. Muito bem, obrigada. Pablo, peço-lhe o mesmo comentário também sobre a posição de Portugal como o próximo hub digital e também trazendo a experiência da Schneider em data centers. Qual é que é a capacidade de atrairmos mais hyperscale data centers para Portugal? Bueno, primeiro de tudo, prazer de ficar com vocês. Desculpa a audiência pelo meu portunhol. Vou tentar de falar devagar e de fazer-me explicar. Eu acho que Portugal tem todos os meios para convertir-se num hub digital, mas ainda acho que tem trabalho a fazer, não? E quando falamos de um hub digital, tem que criar uma indústria que seja sustentável, e como falávamos ontem, ou há um momento, não só um projeto tem que fazer Portugal como um hub. Temos que trabalhar de uma maneira mais holística, mais integral. Eu acho que temos que tocar todos os pontos da cadeia de valor do dado, desde as empresas que vocês em Portugal estão a fazer muito bem, porque estão a atrair grandes hubs de empresas tecnológicas, então, que estão a fazer valor a partir dos dados, então vai fazer um efeito tractor de tudo o que tem a indústria detrás. As empresas que generam valor a partir do dado ficarão aqui, então vamos a precisar mais data centers, vamos a precisar mais infraestrutura de telecomunicação para que os dados flujam desde onde se generam até os data centers, e temos que desenvolver também uma indústria que seja energética, que seja sustentável, porque é o que agora a indústria e também os consumidores demandam. Eu acho que o PRR tem uma oportunidade grande para que em Portugal podamos desenvolver uma indústria 4.0, para que podamos desenvolver uma Smart Cities, para que podamos trabalhar em digitalizar a nossa indústria tradicional. É aqui onde vão ser criados os dados que têm que alimentar a essas empresas. Então, se Portugal consegue fazer um plano estratégico que tenha uma visão holística da cadeia de valor do dado, eu acredito que tem todos os componentes necessários para ficar um hub digital alternativo aos hubs europeus que conhecemos todos, os FLAPs, não? Falou nos pontos positivos, tinha referido aí a questão da sustentabilidade, que tem sido muito levantada em termos nacionais e internacionais por causa do consumo de energia, e de que forma é que os data centers também, com todas as vantagens, têm também desvantagens em termos da sustentabilidade e de uma economia mais verde, ou não? Para mim, um data center, eu gosto de fazer uma analogia com um autobus. Um data center é como um autobus onde viajam muitas pessoas. É melhor viajar em um autobus que cada deles viaja no seu carro. Então, sim, um data center tem um impacto na huella de carbono no ecossistema, mas é melhor o seu impacto que cada dos pequenos data centers sejam independentes. Então, para mim, o que temos que fazer é um despliegue sostenível híbrido da infraestrutura IT, com hiperescalares, com data centers perto das cidades, e também com uma infraestrutura edge que fique próxima a onde se generam e se consumem os dados, e temos que fazer um desenvolvimento dessa infraestrutura de uma maneira sostenível, porque finalmente, se somos capazes de fazerlo, isto traz riqueza, mas traz uma riqueza que seja sostenível. Então, para mim, a tecnologia existe. Sim.
Sim, Sim. é uma questão de implementar Sim. essa tecnologia e conseguirmos essa sustentabilidade. Bom, falámos aqui num cenário muito positivo, animado e com muitas coisas boas que Portugal tem, e eu agora ia passar ao João e ia lhe perguntar do outro lado, quais é que são os obstáculos para a concretização desta visão, porque falou na capacidade, no talento, em toda a capacidade que Portugal tem de atrair novos centros de desenvolvimento, novos business centers, novos hyperscale data centers, mas sabemos que o talento é escasso, é bom, mas é bom que se fixe em Portugal e que não fuja pelas fronteiras como tem acontecido nos últimos anos, mas que não é elástico, não é assim de um volume muito grande como se calhar outros países têm, porque têm uma população de maior dimensão, mas se calhar para além do talento que outras diferenças temos, por exemplo, em relação à Irlanda ou em relação a outros países que se tornaram em determinados momentos grandes elementos de atração destes investimentos, nomeadamente em relação à burocracia, em relação à fiscalidade e deixo também que fale de outros, se quiser falar também sobre outros elementos que lhe parece que possam ser um obstáculo a este desenvolvimento desta visão. Então, muito bem, é certo que há sempre desafios e é certo que estamos numa corrida, não é? E é certo que temos de estar muito alinhados, muito coordenados entre agentes públicos e privados, com uma visão estratégica muito clara para conseguirmos ser efetivos. E eu falei daquela camada toda de investimentos tecnológicos, mas certamente nesta nossa ambição de ser cada vez mais um hub digital, esta dimensão mais amontante e infraestrutural é absolutamente crítica para poder permitir uma nova vaga de investimentos tecnológicos da linha daqueles que temos vindo a atrair, não é? E de facto parece que temos todo um conjunto de condições quase naturais, não é? De localização, o mar para o arrefecimento, as energias renováveis, os engenheiros, digamos, e por isso acho que falta aqui, essencialmente, é que todos os atores percebam que esta infraestrutura de base é absolutamente crítica, que tem valor para alavancar uma nova vaga de investimentos tecnológicos, mas também do ponto de vista geoestratégico do país. Ou seja, é muito importante, nós temos o tal centro nevrálgico, do ponto de vista geoeconómico, por onde estas, digamos, autoestradas de dados, não é, vão passar. E eu acho que este alinhamento é uma coisa que nós temos que continuar a trabalhar e ainda mais, e estes fóruns também são muito bons porque faz com que nós, digamos, estabeleçamos mais contactos e desse ponto de vista acho que nos vamos coordenar cada vez melhor para ter uma política muito coordenada de promoção e de angariação deste tipo de investimentos. Agora, indo mesmo à questão e não querendo fugir a ela. Obviamente há a questão do talento, que tem as limitações que eventualmente tem, mas nós temos um pipeline, e que nós na ICEP monitorizamos, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, de saída de engenheiros dos vários tipos de cursos das universidades. Não é tão escasso como por vezes se diz, ok? E depois há outra dimensão, que é a importação do talento e a atração de talento, agora com os nómadas digitais, que gostam de trabalhar em sítios com bom clima, com um ambiente seguro, com proximidade de natureza e de praia. E há uma história, vou contar muito rápido, de um grande player internacional, que eu acho que posso dizer, a Cloudflare, que nos contou que quando anunciou que ia abrir o escritório de Lisboa, a operação de inovação em Lisboa, diz que nunca na sua história teve tantos candidatos de outras partes do mundo já da empresa a querer vir para o escritório de Lisboa. Isto é muito interessante. Eu aqui há 2 semanas estive no centro de lançamento de inovação da Uber em Lisboa e de facto este é um aspecto que eles valorizam, ou seja, se quiserem abrir uma operação em Portugal, temos muito talento a vir para cá. Isto só para desmistificar o tema de que o talento escasso, se calhar não é tanto quanto isso, porque nós atraímos talento e quando estas empresas vêm, elas próprias nos ajudam a atrair talento para viver em Portugal, e este tema todo dos nómadas digitais também acho que pode jogar a nosso favor.
Depois, a parte da burocracia, às vezes pode haver aí algumas questões com licenciamentos, que nós também andamos a trabalhar em parceria com os outros ministérios. Há todo o tema do Simplex, que aos bocadinhos vai fazendo o seu caminho, desburocratizar e, de facto, vai agilizando as vias. Nós, na ICEP, somos o one-stop shop para os investidores europeus, não é? Ou seja, nós somos o front office único, depois fazemos a ponte com todas as entidades da administração pública e acho que temos tido um bom desempenho. E quando nós ouvimos falar alguns destes players tecnológicos, de facto reconhecem que pronto, acrescentamos valor e que tentamos agilizar as coisas o mais possível, de modo que honestamente, e obviamente não quero estar aqui com um discurso super positivo, político, como se não houvesse dificuldades, claro continua a haver dificuldades, claro que há um caminho a fazer de continuar a desburocratizar os licenciamentos, claro que há todo um alinhamento de atores que é preciso fazer cada vez melhor e nos coordenarmos, mas honestamente não sinto que haja assim um grande obstáculo ou um grande handicap que nós tínhamos. Se calhar em algumas coisas começámos tarde, certo, mas eu acho que temos as condições para fazer um catching up fortíssimo se trabalharmos bem. Dito isto, estou bastante esperançado e também confiante que com o devido alinhamento que nós consigamos andar rápido, porque vamos lá ver, quer dizer, pelo que eu vejo ao nível do governo, das entidades públicas, de um conjunto de privados, parece que este alinhamento e esta constelação de vontades já está a acontecer. Que este tema dos data centers, das comunicações dos dados é absolutamente crítico nesta constelação de nós queremos ser este hub digital, é essencial. Há um outro tema que nós agora na ICEP estamos a trabalhar, que foi um pedido do Governo, que é o tema da marca Portugal. E para ser breve, está bem? Vou ser muito breve. Uma nota só telegráfica sobre este tema. Porque às vezes há aqui uma questão de percepção também dos agentes externos relativamente a Portugal. Porque se nós não sabemos comunicar bem, se não vamos uma mensagem clara, um posicionamento claro, de facto, às vezes esqueces, e uma coisa que saiu deste trabalho da marca, o hidden secret que é Portugal. E de repente, olha, afinal temos as condições todas, porque é que ainda não despertámos para isto antes, não é? Sim. E é este trabalho que nós estamos a fazer no âmbito do projeto da marca Portugal e, curiosamente, no posicionamento da marca Portugal, saíram 3 temas críticos: sustentabilidade, o segundo, qual foi? Hub digital mundial. E por isso eu acho que a coisa está a fazer o seu caminho e agora há aqui um trabalho de facto de nós nos alinharmos e conseguir levar para o mundo uma mensagem clara, porque eu, honestamente, as políticas, seja de incentivos, seja de regulamentação, seja de burocracia, esse trabalho está a ser feito e não será por aí, acredito eu, que hajam obstáculos de maiores para nós conseguirmos fazer o tal catching up e ganhar avanço de alguns anos nesta corrida. Obrigada. Eu estou muito desiludida porque vocês estão todos de acordo e eu gostava que vocês estivessem mais em desacordo. Portanto, se alguém tiver alguma coisa a dizer contra aquilo que foi dito até agora, eu levanto o braço que eu passo já de imediato a palavra. Ou estão realmente todos de acordo? Eu não estou 100% de acordo. Acho que também eu venho com uma bagagem, vivi praticamente toda a minha carreira profissional fora do país, portanto estou habituado a operar noutras realidades. E vir trabalhar para Portugal tem revelado várias surpresas e podemos puxar pelas valências do país, mas temos de ter muito cuidado com certos aspectos que podem rapidamente destruir o sonho de se tornar o hub digital. E tocou em 2 que são fundamentais, que é uma questão da burocracia e uma questão da fiscalidade. Penso que o principal risco que nós temos é, vou refazer, qualquer investimento grande no país, qualquer fator de atratividade para hubs digitais, são sempre compromissos de muito longo prazo dos players. Como tal, são precisas regras claras, transparentes e permanentes, ou com um mínimo de permanência. Não se pode estar a alterar regras a meio do jogo, não se pode iniciar processos de licenciamento e depois mudar o processo a meio do jogo. Isso não pode acontecer. Se Portugal cometer esse erro, o sonho de hub digital desaparece. Portugal não tem boa reputação nesses 2 pontos. Eu tenho tido as 2 surpresas, tenho tido surpresas muito agradáveis a trabalhar com determinadas instituições que mexem tudo o que é preciso para que as regras sejam claras, para que sejam cumpridas, para esclarecer e trabalhar connosco em desenvolver as soluções para que tudo seja muito bem respeitado, mas isto tem de passar a todo o ecossistema.
Só assim é que conseguimos criar um hub digital. Não podemos ter alguém que venha de fora. Eu tenho a sorte de ser português, portanto consigo navegar bem a burocracia portuguesa, apesar de ter vivido tanto tempo lá fora, mas sei que para pessoas que não estão habituadas é um pesadelo. E dissuade. Tem alguma queixa específica que quer fazer já agora, aproveitar aqui a audiência? Não. Ou... A queixa que eu tenho, e não posso mencionar nomes, e não posso mencionar nomes, é que com potenciais, o facto de nós termos promessa de hub digital já vem de longe, não é, tal como disseram no princípio, não é de hoje. E outros que tentaram antes foram-se embora exatamente por esses aspectos. O primeiro da lista, o primeiro aspecto da lista que eles disseram que Portugal não queria ser um hub digital era a complexidade de fazer negócios em Portugal, a dificuldade que é licenciar negócios em Portugal e mantê-los. Depois há outros dois fatores que Portugal tem estado a fazer um excelente trabalho neles, que era o custo de eletricidade e a conectividade, mas esses eram os três fatores que impediram que Portugal levantasse voo há mais tempo. Portanto, temos de ter muito cuidado e ser muito vigilantes neste aspecto para não deixar perder a oportunidade outra vez. Sim, concordo consigo e essa, sobretudo a questão da previsibilidade é algo que nos chega muitas vezes a nós também como jornalistas como uma das queixas, ou se quisermos chamar-lhe o possível entrave para maiores investimentos em Portugal e certamente que isso é uma questão que está e que sabemos que está em cima da mesa para ser tratada, mas precisa de um compromisso a longo prazo e não só planos às vezes a 3 a 5 anos, se calhar é pouco, não é? Exatamente. Eu vou aproveitar o facto da Fátima ter dito que se alguém não estiver em acordo que levantasse a mão, pronto, eu vou levantar a mão e vou fingir que não estou de acordo, só para usar um minuto de contraditório para acrescentar algo ao que na realidade o que o Afonso disse. Do ponto de vista do licenciamento, por exemplo, nós queremos competir com Marselha, se queremos atrair tudo aquilo que aterrava em Londres em termos de cabos submarinos e que tem que ser substituído nos próximos anos. Portanto, há uma movimentação estratégica que nós temos que fazer para conseguir, porque aquilo está em Londres ou cai para baixo ou sobe para cima, não é? Embora não seja difícil fazer ao contrário. Mas se cair para baixo, não é? Portugal é claramente o player que mais bem posicionado está. Agora, se nós queremos competir com o sistema de licenciamento e da atratividade de Marselha, dos novos posicionamentos de landing de cabos, não é? Bordeus, por aí fora, temos que criar condições de licenciamento, integrando a vontade de todas as agências nacionais, portanto, todos os players do setor público, para criar soluções inteligentes, soluções que nos permitam diminuir os tempos e aumentar a eficiência dos tempos de licenciamento. Inteligentes, porquê? Porque se calhar alguns dos tempos que são consumidos hoje, eles fazem sentido. Portanto, nós estamos a falar de questões ambientais, uma série de questões que fazem sentido serem analisadas, mas não podem ser analisadas, se calhar, numa sequência de tarefas em que uma só começa quando a outra acaba, não podem ser, se calhar, temos que criar corredores, por exemplo, de pré-licenciamento que facilitem, quase uma via verde dos cabos submarinos, que facilitem o processo de licenciamento, onde dizemos, vocês estão a pensar passar o cabo ali, mas se o passarem aqui, não é? São mais meia dúzia de quilómetros no mar, mas conseguem fazê-lo em 2 anos menos do que fariam de outra forma. Ou seja, temos que encontrar conjuntamente, trabalhando todos com esta orientação, que existe, este sentido, portanto não estou em desacordo com essa parte, esta orientação existe, toda a gente está a olhar para isto, mas se calhar temos que trabalhar mais colaborativamente ainda para conseguir arranjar soluções desta natureza, soluções inteligentes, para conseguir incorporar todas estas necessidades de avaliação, mas sem penalizar a posição de Portugal face a todos aqueles que já se estão a posicionar para captar esses investimentos. E atenção que cada um destes cabos significa, na outra ponta, um data center, provavelmente, ou mais do que um, e tudo aquilo que eles trazem. Portanto, é absolutamente estratégico. Está à volta disso, não é? Que os cabos não passem, os dados não passem à volta, não é? Passem mesmo por cá.
Sim. Carlos, quer também usar 1 minuto? Na verdade, reforçar as palavras não é discordar de forma nenhuma, concordo integralmente. Eu numa recente conversa que tive com o presidente da Associação Irlandesa de Data Centers, ele elencava 5 P's, no qual ele distinguia como condições absolutamente únicas que a Irlanda tem e que é muito forte nela. E ele começava pelo power, o Afonso já mencionou, e se realmente o ser green, ser estável e ser a preço competitivo era sem dúvida nenhuma um deles. O segundo ele denominava os pipes, portanto toda esta parte de comunicações que acabou Augusto de mencionar, portanto de interligação entre o país e o mundo. Falava de people, seria o terceiro P, e nós já falámos da capacidade do nosso talento em Portugal e o quanto deveríamos ter capacidade de pelo menos mapeá-lo e de não falar apenas dele, saber realmente que números é que temos aí fora. Esse é outro dos pontos críticos. Eles têm um outro P que chamam pedigree, que eles dizem que são também, já há várias décadas, um dos pontos de passagem da informação mundial. Bem, nós estamos perto de um século, portanto já ultrapassamos. E o último toca realmente dentro do que o Afonso disse, que era o político. E realmente o político, existirem políticas pró-business realmente com uma carga fiscal competitiva, com um modelo que realmente é perene no tempo, como o Afonso dizia, é absolutamente mandatório. Eu acho que é um dos pontos, sem dúvida nenhuma, de toda esta lista mais crítica, como provavelmente o único fator que ainda nos cria dificuldades de conconcorrência. Então já temos aí uma lista de 5, é só fazer check e bater a Irlanda rapidamente. Todos temos um up. Exatamente. Pablo, quer comentar também muito rapidamente se concorda com estes obstáculos, sentem também que estas questões são cruciais para... Sim, sem dúvida, são cruciais. Eu acho que também, o que tem que acontecer, eu acho que tem que haver uma unidade na indústria dos data centers também para representar as necessidades do sector face à administração pública e aos outros interlocutores que há na indústria. E às vezes não temos uma patronal, uma única voz que pode enviar para os agentes sociais as necessidades do setor. E para mim isso fica muito importante, porque até agora eu acho que estamos a trabalhar de uma maneira um pouco descoordenada e às vezes os mensagens não chegam claros, nítidos e as pessoas que têm que coordenar e fazer o plano estratégico para que Portugal seja um hub. E eu gostaria, sem dúvida, Portugal tem uma localização e umas possibilidades enormes, tem uma concorrência e não tem que subestimar o feito que mesmo se os cabos chegam até Portugal, tem competência com Madrid, tem competência com Barcelona, porque as distâncias são curtas. Então, a mim eu gostaria de ter um plano ibérico, porque acho que Espanha mais Portugal ficará muito mais forte para fazer a concorrência aos hubs tradicionais. Então, para mim, uma coisa que acho que temos que trabalhar conjuntamente, eu falei já com o governo espanhol, com os secretários de Estado e mesmo com a Comunidade de Madrid, que temos que mirar de uma maneira também holística na Península Ibérica, porque o benefício de Portugal será o benefício para a Espanha e vice-versa. Então tem que trabalhar para trazer todos esses investimentos e não só mirar Portugal, não só mirar a Espanha, trabalhar conjuntamente. Vejo aqui algumas pessoas a assinar que sim, é essa a ideia, e deve-se querer dizer boas coisas, mas há aquela concorrência tradicional entre os vizinhos, Portugal e Espanha, que às vezes não facilita que essas sintonias aconteçam. Acho que temos que superar isso e estamos a trabalhar para o benefício comum e finalmente o benefício de uns vai ficar benefício para todos. Sim, olhar para a Ibéria como um todo e não como dois vizinhos de costas voltadas um para o outro, como muitas vezes acaba por acontecer também nesta área. Bom, nós estamos a chegar próximos do fim deste painel. Tínhamos aqui imensas questões, mas acho que abordámos aqui temas muito interessantes e eu vou deixar um desafio para vocês, para olharem
para um cenário de 3 a 5 anos e pensarem como é que Portugal pode estar em termos de posicionamento de hub digital, fazer um bocadinho de futurologia, apontar as coisas boas e apontar também as coisas más para termos aqui assim um cenário. Se calhar começo pelo Pablo, que também foi o último a falar, e portanto vamos fazer aqui uma ronda da direita para a esquerda. Bom, eu veo Portugal como uma possibilidade enorme, uma oportunidade que depois dos 2 anos que passamos tem que aproveitar, não? Então, como eu falava, temos que fazer, eu sonho que temos uma política que integre os diferentes atores que formam parte da cadena de valor do dado, porque, insisto, não só temos que olhar as infraestruturas de data centers, porque é a infraestrutura troncal, mas temos que mirar todo o que está em torno ao ecossistema. Eu gostaria que tenha Portugal um plano estratégico para impulsar, atraer, e mesmo que o governo português, que é um grande cliente dos data centers, impulse e promocione Portugal como este hub internacionalmente para trazer. Os problemas são claros, são identificados, mas eu acho, outra vez, que tem que ter uma voz, o sector tem que ter uma única voz para enviar os mensajes claros e nítidos. E se isso acontece, acho que tem uma possibilidade enorme. A Europa agora tem que lutar por o centro, posicionar-se no centro do dado industrial e o dado de negócio. É aqui desde onde temos a oportunidade. Perdimos a batalha com Estados Unidos e com Ásia do comércio eletrônico, dos dados personais, mas a nível industrial, a nível profissional, acho que temos uma oportunidade. Os dados ficam lá. Então. Muito bem. Afonso, daqui a 3 anos, supostamente, Sines 4.0 já está no 6.0, não? Sim, daqui a 3 anos, sim, certeza absoluta. A 5 anos já estaremos na fase final da implementação do Sines 4.0. A nossa visão é que nessa altura já tínhamos capturado uma grande fatia dos cabos submarinos que o Carlos mencionou, porque conseguimos provar que a conectividade troncal portuguesa existe e integrada com Espanha consegue ligar a Europa aos outros continentes todos, e conseguimos atrair aqui um dos hubs digitais mais atrativos do Atlântico inteiro. Essa é a nossa visão. Quanto aos problemas, não vou mencioná-los porque vamos trabalhar até lá. Muito bem. Carlos, do seu lado. É certo. Eu, quando comecei 41 cabos, quanto é que super rápido. Ok, quando comecei há 20 anos, e eu vou começar há 20 anos, mas vou saltar já para a atualidade, ok? Quando comecei há 20 anos, realmente parecia uma loucura criar um data center neutral em Portugal, quando tínhamos apenas um operador, todos os outros estavam a passar dificuldades financeiras tremendas, estávamos na bolha, parecia estranho. A verdade é que a neutralidade e a capacidade que nós criámos fez com que 20 anos depois temos a Equinix no Prior Velho como o data center que é o centro da conectividade absoluta em Portugal. A verdade é, nós somos o centro da conectividade. O Afonso lançou-se no desafio de fazer em Portugal o centro da computação. Temos a África pela frente, que sabemos que é um mercado absolutamente um greenfield, que vai necessitar de conteúdos e que nós somos um dos últimos repositórios antes de entrar nesse mercado. Portanto, eu como mensagem final na criação de um hub, acho que nós conhecemos melhor quando conseguimos ir a toda a nossa humildade e toda a nossa grandiosidade. Se formos pelo lado humilde, nós somos 10 milhões, portanto, grandes desenvolvimentos em grandes infraestruturas tecnológicas para servir 10 milhões, mesmo que cada carro autónomo produza 20 teras por dia de informação, continuamos a ser um micro-hub e não sairemos daí. Se virmos pelo outro lado da grandiosidade, temos, ao podermos ser um centro no qual servimos novos mercados, eu acho que é o que nos vai fazer sem dúvida um grande hub. Portanto, não a ideia de apostar só para servir Portugal, claro que no final servirá e ajudará todas as empresas a crescer e a trabalharem no mesmo nível, mas a verdade é não ser uma visão para servir Portugal, senão de Portugal para servir o mundo. Este acho que é o hub perfeito que nós deveríamos todos ansiar. Muito bem. Vai acontecer. A confiança é sempre boa, eu gosto da confiança. João, confiança também? Também, mas só uma nota relativamente aos problemas e às dificuldades que existem. Vamos lá ver, esta coisa de criar um ambiente de negócios cada vez mais favorável e friendly é uma tarefa interminável.
interminável. E nós nunca estamos satisfeitos, porque nós estamos a andar, mas os outros países também estão a andar. De modo que isto é uma corrida permanente. E estamos sempre com uma preocupação de ser cada vez mais competitivos, e o nosso trabalho é tomar conta de todos esses custos de contexto que os investidores nos reportam, reportar ao Governo, trabalhar e sensibilizar para que isso melhore. Dito isto, é muito bom ter clientes exigentes, que nos façam, enquanto administração pública, melhorar ainda mais, e é bom ter concorrência de outros mercados e de outros países que também estão a disputar este lugar estratégico, como disse o Carlos, de ser este centro nevrálgico, esta gateway para o mundo de chegada de dados, de ter cá as infraestruturas para poder tratar e armazenar esses dados, não só para servir o crescimento da própria, digamos, investimento tecnológico português, mas também para o mundo, não é? Com as boas relações que temos com a África, também com alguns países da América Latina, quer dizer, acho que temos todas as condições para fazer isso. E agora entra a parte esperançosa, positiva, que está em alinhamento com tudo o que foi dito, que é nós, na parte da administração pública, estamos cada vez também mais alinhados, e a nossa prioridade na ICEP é investimento tecnológico, investimento digital, e por isso, digamos, este tipo de projetos e de ambição que estamos aqui a falar, quer dizer, nós vamos correr já, e temos vindo a correr atrás deste tipo de projetos. Este alinhamento que falava o Pablo, de haver de facto aqui uma visão estratégica integrada entre privados com a administração pública, para irmos juntos com uma mensagem muito clara, digamos assim, disputar, digamos, estes investimentos, também contem connosco, e estamos disponíveis para trabalhar desde já, então, nesse plano estratégico conjunto, para sermos mais eficazes nesse projeto. E depois, às vezes, o mais difícil é conseguir a primeira pedra. O primeiro projeto âncora. Agora, tendo projetos âncora na conectividade, tendo projetos âncora do ponto de vista de dados, tendo condições que já falámos, geoestratégicas, de localização ótimas, quer dizer, acho que com, digamos, o movimento certo, o alinhamento certo de players, e com um trabalho de base que é preciso fazer ao nível da desburocratização, do Estado ser mais ágil, de nós ajudarmos nisso, acho que temos as condições para fazer o tal catching up e concretizar o sonho e concretizar a visão. E oxalá que daqui a 3 anos, num dos próximos Directions, estejamos aqui a dizer, bem, missão cumprida, estamos no bom caminho e adiantamos uns pontos, e se pudermos comparar com os nossos vizinhos numa lógica de competição, vamos a isso, quer dizer, temos que ter esta mirada, não é, mais alargada para que sejamos bem-sucedidos. Muito bem, e eu também acho que é necessário e muito importante nós termos uma narrativa positiva para vender o país lá fora e puxar pelos pontos positivos. Eu não vou fazer uma analogia futebolística, porque hoje não é um bom dia para falar sobre futebol, mas temos que vender a potencial de chegar lá, mesmo sabendo que às vezes temos alguns obstáculos que os reconhecemos, temos que saber que eles existem e tentar contrariá-los, não é? Como no futebol. Mas ultrapassando o futebol. Augusto, diga-me, o que é que lhe parece daqui a 3 a 5 anos? Vamos ganhar a Liga dos Campeões? Onde estará Portugal daqui a 3 a 5 anos? Pois eu espero que Portugal esteja exatamente aqui, porque temos, como o João já disse, uma posição geoestratégica fenomenal. Portanto, se nós a soubermos explorar, estamos no sítio certo já, não é? Mas eu também gostava que daqui a 3 a 5 anos nós não estivéssemos a falar só de Sines 4.0, estivéssemos a falar de Braga 5.0, de Porto Alegre 6.0, porque isso significava que nós tínhamos vencido uma coisa que temos que endereçar, que é a assimetria, e do ponto de vista da coesão nacional é absolutamente determinante que estes investimentos ajudem também a desenvolver o resto do país. E a outra coisa que eu penso que temos todo o potencial de concretizar é uma frase que utilizamos muito também do ponto de vista da promoção da marca Portugal, que é Portugal é mar, não é? Na realidade são mais ou menos 4 milhões de quilómetros quadrados dele, não é? Mar, o que está lá no fundo e céu. Pronto, a potencial da Blue Economy, não é? Começando já em termos de Blue Science, Blue Knowledge, Blue Innovation, por aí fora, é brutal. Ou seja, veja-se o que está a acontecer, por exemplo, agora na tentativa de ratificação do 8º continente da Zelândia, não é? Para que a Nova Zelândia ganhe aquilo que nós já temos do ponto de vista da zona exclusiva económica, não é? Nós já a temos, não é? Temos é que a saber explorar. E temos toda a capacidade de concretizar aqui os maiores centros mundiais ao nível de ciência, ao nível de tratamento de dados, e aí sim
com data centers especializados para que Portugal seja mais uma vez no mundo um beacon, uma referência do ponto de vista da nova economia do mar, não é? E nós temos todas as condições para isso. Portanto, eu acho que sim, há de facto, e eu sinto isso em toda a gente que fala, mesmo na administração pública, nos players mais relevantes do mercado, que há um positivismo agora que nós devemos agarrar e devemos reforçar. Ótimo, excelente. Com tudo isto, eu acho que já nem precisava de fechar. Foi excelente. Muito obrigada aos oradores, obrigada a todos que estiveram a assistir do lado de lá, através de online, do lado de cá também. Acho que foi muito interessante. Para mim foi, pelo menos. Temos aqui muitas oportunidades, temos desafios, temos a capacidade de fazer crescer este potencial do Hub Digital e, obviamente, este crescimento do potencial do Hub Digital é também o crescimento da economia portuguesa, das empresas portuguesas, porque tem um reflexo que não é só trazer centros de conhecimento para Portugal ou fazer estes investimentos que estão localizados em Sines, em Braga, em Porto Alegre, noutras zonas do país, porque isso tem um efeito de contágio enorme na economia portuguesa e é nesse sentido que todos devemos seguir. Foram apontadas muitas questões, foram apontados problemas, agora é trabalhar para eles e fazer acontecer e fazer com que, se calhar daqui a 3 anos, como referiram, não estejamos a falar sobre o potencial de Portugal ser um hub digital, mas como ainda desenvolver o hub digital em Portugal. Obrigada, uma boa tarde, obrigada aos oradores. Thank you.